Olá pessoal, é uma grande satisfação estarmos juntos em mais uma videoaula do curso de formação de professores para o ensino de português para surdos. Sejam bem-vindos. Vocês já percorreram um caminho considerável até aqui, mas ainda há muito que estudarmos. Esta videoaula, assim como todas as outras, se dará de uma forma reflexiva e autorreflexiva. Esta disciplina, Teorias de Aquisição Linguística, Libras e Português, é importantíssima para todos os docentes, pois nosso objetivo de estudo é a linguagem. Trataremos sobre as teorias de aquisição da linguagem, isto é, das propostas que tentam explicar como se dá esse desenvolvimento e por que ocorre da maneira como ocorre. Como observado desde o início da disciplina, a aquisição da linguagem não é caótica, não é aleatória. Há idiosincrasias e erros, mas esses são em bem menor número do que se pode supor. O fato de as crianças, por volta dos 3 anos, serem capazes de fazer uso produtivo de suas línguas, suscita a questão de como essas línguas são aprendidas, de como elas são adquiridas. É a essa questão que as teorias de aquisição tentam responder. Nesta aula, será apresentado um breve panorama das principais correntes teóricas em aquisição da linguagem. Ressalta-se que não é nosso objetivo apresentar uma descrição detalhada de cada corrente, nem discutir as diversas propostas que se aproximam mais ou menos de uma ou de outra corrente teórica. Muitas vezes, correr-se-á o risco de o tratamento parecer até um pouco simplista, reducionista, mas o objetivo desta aula é dar uma visão geral das teorias. Uma discussão mais pormenorizada é algo de uma disciplina específica. Não serão discutidas propostas particulares, mas os princípios que são comuns a elas. As teorias de aquisição da linguagem segundo Santos. Segundo Santos, essas teorias elas se resumem em empirismo e racionalismo, sendo o empirismo subdividido em behaviorismo e conexionismo, e o racionalismo subdividido em inatismo, construtivismo, cognitismo e interacionismo. O empirismo. Como propostas empíricas, entendem-se aquelas para as quais o conhecimento é derivado da experiência. Não se nega a existência da mente, nem que os seres humanos têm conhecimento e ideias na mente. A questão é como essas ideias foram adquiridas ou aprendidas. Para as teorias empiristas, o que é inato é a capacidade de formar construções entre estímulos ou entre estímulos e respostas, com base na similaridade e contiguidade. A estrutura está no indivíduo, nem construída por ele, mas está no exterior, fora do organismo. Behaviorismo. Durante a tradição estruturalista da linguística, era muito comum a visão associacionista entre som e significado. Esse tipo de aproximação, que previu o aprendizado de comportamentos não linguísticos e linguísticos por meio de estímulos, reforços e privações, podem ser resumidos na visão de Skinner para o comportamento. Skinner propunha ser capaz de predizer e controlar o comportamento verbal mediante variáveis que controlam o comportamento: estímulo, resposta, reforço. E a especificação de como essas variáveis interagem para determinar uma resposta verbal particular. Segundo essa proposta, um estímulo externo provoca uma resposta externa do organismo. Se essa resposta for reforçada positivamente, a tendência é que o comportamento se mantenha. Se a resposta for reforçada negativamente, o comportamento é eliminado. Se não há reforço positivo ou negativo, o comportamento também tende a desaparecer. Então, ele vai trabalhar com estímulo, resposta, reforço. Imagine a situação de uma criança que vê a mãe
e quer sair do berço. Um estímulo. Ela começa a chorar. Resposta. Como a mãe a retire, caso a mãe a retire do berço, ela está reforçando positivamente o comportamento da criança. Isto é, a criança aprende que para sair do berço ela deve chorar. Se por outro lado a mãe não atender a criança, um reforço negativo, a criança aprenderá que não é chorando que vai conseguir sair de lá. O mesmo princípio é usado para o aprendizado da língua. Imagine que a criança vê a mamadeira, é um estímulo, e diz papá. Se ela conseguir com isso que lhe deem a mamadeira, será reforçada positivamente, ela aprenderá que quando quiser comida deve dizer papá. Assim, para Skinner, o aprendizado linguístico era análogo a qualquer outro aprendizado. O que naquela época significava dizer que todo o comportamento, o aprendizado, linguístico ou não, era visto como um aprendizado, reforço e privação. Considerando a aquisição desse modo, o behaviorismo acaba recaindo num processo indutivo de aquisição, porque considera somente os fatos observáveis da língua, sem preocupar-se com a existência de um componente estruturador, organizador, que possa estar trabalhando junto com os dados, a experiência, na construção da gramática de uma língua particular. Um dos principais problemas da proposta de Skinner, no que diz respeito à linguagem, é a aquisição do léxico, conforme já apontado por Chomsky em 1959. Skinner tratava os nomes próprios como respostas sob controle, isto é, uma pessoa, diante de um estímulo, nomeava-o, podendo ou não ser reforçado. E esse controle era a referência à denotação de algo. No entanto, ficava faltando para a língua o significado, a conotação. O problema na aquisição do léxico é que ela acaba por obscurecer a diferença entre referência e significado, já analisada por Frege em 1892. Outro importante problema para as propostas behavioristas é explicar como produzimos e compreendemos sentenças nunca antes ouvidas, principalmente porque nem todas as sentenças têm sua referência no contexto em que são produzidas. Imagine a cena de um casal de namorados num cinema, assistindo um filme romântico e comendo pipocas. De repente, a moça vira-se para a namorada e diz: minha professora me disse que eu vou repetir um ano. Há que se concordar que não há nada no contexto, filme, namorado, pipoca, que seja a referência da sentença. No entanto, todos entendemos o que a garota quis dizer. Além dessas questões, os dados de aquisição trazem duas outras questões para as teorias behavioristas. O primeiro diz respeito à rapidez do processo. Uma criança com apenas 4 anos já é competente em sua língua nativa e domina a maior parte das regras dessa língua. Algumas formas, como a passiva, por exemplo, surgem bem mais tarde, em idade escolar. Se o aprendizado se dá por imitação, seria esperado um termo muito maior de exposição à língua para que a criança adquirisse um repertório suficiente de frases, para que pudéssemos dizer que ela aprendeu uma língua. A outra questão que os dados de aquisição levantam é a competência. As crianças, durante o processo de aquisição, produzem enunciados que nunca ouviram de seus interlocutores. Por exemplo, R diz cabeu, fazi, fazeu e engoliva. Esses exemplos, apesar de desviarem-se da forma adulta, são completamente interpretáveis. Qualquer falante nativo é capaz de dizer que R está aplicando a forma regular em verbos irregulares, ou no caso de engoliva, de que está tratando o verbo engolir como se fosse de primeira conjugação. Slobe, em 1979, já apontava para o fato de que a fala da criança diverge de maneira sistemática da fala do adulto. Isto é,
ela diverge obedecendo a determinadas regras que são resultado de uma análise parcial. Num período inicial, antes dos 2 anos, R produz as formas fez, fiz. No período de 2 a 6 anos, R generaliza a regra de formação regular do passado, inclusive para as formas que deveriam ser exceções. Posteriormente, R aprenderá as exceções e voltará a produzir as formas fiz e fez. Esse movimento de forma correta, erro, forma correta, é conhecido na literatura como curva em U. Deve-se, no entanto, tomar cuidado com as afirmações que se fazem acerca dessas produções. As primeiras formas corretas são formas não analisadas. A criança aprende a sequência sonora, fiz, e a utiliza em determinados contextos, com uma significação de ação acabada. Não há análise da palavra que está sendo utilizada. Scarpa, em 1999, ele defende que nesse momento não se pode nem falar que a criança usa palavras, mas fragmentos enunciativos. É justamente o erro que indica que a criança está trabalhando com as formas verbais. E o erro vai sempre na direção de uma regularização das formas irregulares das línguas. Essas supergeneralizações são encontradas também em outras línguas. Os exemplos indicam que a criança está envolvida no processo de aquisição. Esse processo não é simplesmente das variáveis externas ao organismo. Pelo contrário, o indivíduo tem parte nesse processo. Essa noção de modelo de aquisição encaixa-se com as propostas racionalistas e ocorre por operações dedutivas. Para Chomsky, somente uma teoria racionalista, mentalista, conseguiria dar conta da aquisição da gramática de uma língua. O que diferencia uma teoria empirista de uma teoria racionalista é que a primeira ela tenta descrever uma língua apenas com os dados observáveis e por processos indutivos, ou seja, procurando construir o sistema de regras da língua apenas pela observação direta dos dados. Chomsky argumenta que o conhecimento da língua nem sempre é passível de observação direta e que somente quando, além da observação dos dados, postula-se um conjunto de informações internas, inatas, é que se torna possível chegar a uma representação de uma determinada língua. O conexionismo. O conexionismo é uma proposta teórica relativamente nova. Muitas vezes é denominado de novo associacionismo. Tanto para o associacionismo quanto para o conexionismo, o aprendizado é ad hoc, nas relações entre os dados de entrada, o input, e de saída, o output. Mas admitem analogias e generalizações. No entanto, o behaviorismo nega a existência da mente, enquanto o conexionismo ele tenta exatamente analisar o que ocorre entre os dados de entrada e de saída. Essa explicação será dada em termos neurais. Os modelos conexionistas eles têm por objetivo explicar os mecanismos que embasam o processamento mental, e a linguagem é apenas um desses processos. Os modelos conexionistas podem ser treinados para aprender a flexionar os verbos no passado, a sonorizar textos escritos, pegar bolas, equilibrar uma régua. As propostas conexionistas elas buscam a interação entre o organismo e o ambiente, assumindo a existência de um algoritmo de aprendizagem. Por exemplo, por organismo a gente vai entender a intrincada rede neural. Os trabalhos conexionistas, eles tendem a replicar computacionalmente o que ocorre no cérebro. Segundo Plunkett, pode-se imaginar que o cérebro é formado por uma rede de unidades de processamento interconectadas e que cada uma dessas unidades é um neurônio que recebe atividade elétrica de outros neurônios, via sinapses, ou seja, conexões que propagam atividade elétrica entre neurônios por neurotransmissores. Essas sinapses podem ser fortes, excitatórias, ou fracas, inibitórias.
Os modelos conexionistas assumem a existência de um algoritmo de aprendizagem interno que permite o aprendizado a partir de experiências. A aprendizagem está vinculada a mudanças nas conexões neurais. Cada vez que um estímulo, um dado de entrada, ativa, ao mesmo tempo, determinados neurônios, a conexão entre eles torna-se mais forte. Essa conexão reforçada, ela cria uma rede, de modo que, posteriormente, quando um desses neurônios receber um estímulo, toda a rede será ativada. O algoritmo de aprendizagem, então, modifica a força entre as conexões da rede, o que permite a codificação de informações. Um modelo conexionista dá grande importância para a quantidade de dados de entrada, frequência, e para a variabilidade dos dados de saída. A frequência do input é que reforça a conexão. E, como dissemos, a conexão entre o neurônio é alterada pelos dados de entrada. Dessa forma, dá-se grande importância à frequência. A aprendizagem se dá pela modelagem estatística de inferências. O racionalismo. Slobin observa que as teorias atuais sobre a aquisição da linguagem assumem que, justamente com as experiências, as crianças fazem uso de alguma forma de capacidade inata. No entanto, embora essa capacidade inata seja consensual, muito se discute sobre qual é a sua natureza. Pode-se dizer que são duas as correntes inatistas. Uma assume o aprendizado da linguagem independente da cognição e de outras formas de aprendizado, conhecida como hipótese gerativista ou inatista, e a outra assume que a linguagem é parte da cognição, ou que o mecanismo responsável pelo aprendizado da linguagem é também responsável por outras formas de aprendizado. São conhecidas como teorias cognitivas construtivistas. O inatismo. Consideremos inicialmente a hipótese inatista, a proposta de que o ser humano é dotado de uma gramática inata remota a Chomsky. Sua proposta procura dar conta da competência e criatividade do falante. Hoje em dia, outros argumentos são também invocados a favor de uma hipótese inatista, defendendo que a faculdade da linguagem não é um módulo da cognição. Pinker aponta para o fato de que pessoas com atraso ou problemas mentais não necessariamente têm problemas linguísticos. Por outro lado, há famílias inteiras com problemas linguísticos, enquanto suas capacidades cognitivas são normais. Um último fato evocado são os casos de afasia, que afetam aspectos diferentes da linguagem, conforme a área cerebral atingida. Se assume que há um componente inato e independente da cognição, cumpre tentar explicá-lo. São várias as propostas inatistas. Serão discutidas aqui as propostas básicas de Chomsky, de 1965 e 1981. Chomsky, em 1965, ele propõe que a criança tem um dispositivo de aquisição da linguagem, DAL, inato, que é ativado e trabalha a partir de sentenças de input e gera como resultado a gramática da língua a qual a criança está exposta. Segundo o autor, esse dispositivo é formado por uma série de regras e a criança, em contato com sentenças de uma língua, seleciona as regras que funcionam naquela língua em particular, desativando as que não têm nenhum papel. De acordo com essa proposta, a criança tem uma gramática universal, inata, que contém as regras de todas as línguas. E cabe a ela, a criança, selecionar as regras que estão ativas na língua que ela está adquirindo. Essa proposta de aquisição está de acordo com as teorias tanto sintáticas como fonológicas da época, segundo as quais as línguas comportam uma estrutura profunda que as transforma por meio de regras uma estrutura superficial. Essas regras têm como domínio estruturas intermediárias entre a estrutura profunda e a estrutura superficial. Com a teoria de princípios e parâmetros de Chomsky, em 1981, a concepção do que seja a gramática universal muda,
Segundo essa teoria, a gramática universal é formada por princípios, ou seja, por leis invariantes que se aplicam da mesma forma em todas as línguas, e parâmetros. Leis cujos valores variam entre as línguas e dão origem tanto à diferença entre as línguas como à mudança numa mesma língua. O trabalho da criança está em escolher, a partir do input, o valor que um determinado parâmetro deve tomar. Por exemplo, assume-se que as sentenças de todas as línguas devam ter sujeito. No entanto, esse sujeito pode ou não ser omitido. Esse é o parâmetro que precisa ser marcado. Caso a criança seja exposta ao português, o valor do parâmetro será: o sujeito pode ser omitido. No entanto, a tarefa não é tão simples como parece. Muitas questões ainda hoje estão por ser respondidas no que diz respeito aos parâmetros. Quantos são os valores dos parâmetros? No estado inicial da gramática universal, um dado parâmetro já tem uma marcação especificada ou não tem marcação alguma. É possível haver reparametrização? O que desencadearia a parametrização? A tarefa da criança é de segmentar o input para poder processar e derivar os valores paramétricos. Mas o que a faz iniciar esse processo? A criança só faz uso das sentenças ouvidas. É uma evidência positiva. Ou também leva em conta o fato de nunca ter ouvido uma sentença, uma evidência negativa. Quanto tempo uma criança deve esperar por uma evidência antes de definir o valor paramétrico? Qual é a frequência de ocorrência, bem como o tempo de exposição necessário diante de um tipo de dado, para que a criança o considere relevante para desencadear a parametrização? Essas questões dizem respeito ao aspecto lógico da aquisição, isto é, a teoria que deve tratar tanto de qual é o conhecimento a ser adquirido, quanto de como pode se dar essa aquisição. Um outro aspecto é o desenvolvimental, que deve dar conta da variabilidade, diferentes estratégicas e do tempo real em que esse processo ocorre. 3 diferentes propostas tentam responder a esse segundo aspecto, isso é, de como ocorre a atribuição dos valores aos parâmetros. Uma hipótese assume que os parâmetros não estão todos disponíveis no início do processo, mas que eles maturam, isto é, tornam-se disponíveis no decorrer da aquisição da linguagem. Segundo essa proposta de hipótese maturacional, os parâmetros estão programados geneticamente para serem fixados em diferentes estágios da maturação, de maneira gradual. Segundo Leigfo, os dados desencadeadores do processo maturacional seriam o que provocaria a passagem, a transformação da gramática universal para a gramática da língua a ser aprendida. Uma outra hipótese é a continuista, que se divide em 2 tendências: hipótese da competência plena, total, e a hipótese da aprendizagem lexical. Segundo a primeira, todos os princípios estão disponíveis desde o início. Se os parâmetros não são fixados imediatamente, é porque há dificuldade de memória, de processamento, por exemplo, em sua determinação. Já a hipótese da aprendizagem lexical defende que, embora os princípios estejam todos disponíveis, o desenvolvimento sintático é guiado pela aprendizagem de novos itens lexicais e morfológicos. O construtivismo. Segundo Slobin, um segundo tipo de teoria inatista é o que considera que o mecanismo responsável pela aquisição da linguagem também é responsável por outras capacidades cognitivas. Ressalta-se, no entanto, que o construtivismo clássico, por excelência, não é inatista. Segundo esse tipo de teoria, as crianças constroem a linguagem. Serão aqui apresentadas 2 vertentes construtivistas, a cognitivista e a interacionista. O cognitivismo. Esta proposta teórica, que vincula a linguagem à cognição, foi desenvolvida a partir dos estudos de Jean Piaget. Piaget dá um grande valor para a experiência, mas não se deve confundi-lo com um empirista.
Para ele, a criança constrói o conhecimento com base na experiência com o mundo físico, isto é, a fonte do conhecimento está na ação sobre o ambiente. Piaget também é, algumas vezes, chamado de interacionista. No entanto, essa interação é entre a criança e o mundo. Na literatura sobre aquisição, o termo interacionista acabou mais utilizado para os trabalhos que consideram o papel do adulto no processo de aquisição. Para Piaget, os universais linguísticos são reflexos das estruturas cognitivas universais. O conhecimento linguístico de uma criança, em um determinado momento, reflete as estruturas cognitivas que foram desenvolvidas antes e que determinam este conhecimento. Seu interesse não é pela linguagem por si só, mas a linguagem como porta para a cognição. Aqui, nos deteremos nos aspectos de uma teoria relativos à aquisição da linguagem. Os estudos cognitivistas sobre a aquisição da linguagem foram desenvolvidos por seus seguidores. Piaget propõe que o desenvolvimento cognitivo passa por períodos, por estágios, que são eles: o sensório-motor, de 0 a 18 meses, o pré-operatório, de 2 a 7 anos, operações concretas, de 7 a 12 anos, e operações formais. Os estágios piagetianos são universais, gerais e invariáveis. E em cada um, a criança desenvolve as capacidades necessárias para o estágio seguinte, provando mudanças qualitativas no desenvolvimento. De acordo com esse conceito de estágio, o desenvolvimento é descontínuo, uma vez que os estágios são qualitativamente diferentes, mas contínuos no que se refere ao tempo em que ocorrem. As principais características dos estágios são: a ordem de sucessão das aquisições é constante, as estruturas construídas são parte integrante das estruturas seguintes, portanto, elas são cumulativas. A caracterização desses estágios é pela estrutura do conjunto e não pela justaposição de propriedades estranhas. Os estágios, eles comportam um nível de preparação e um nível de acabamento. Eles têm processos de formação e formas de equilíbrio passíveis de distinção. Para a discussão deste capítulo, deste tema, interessam os períodos sensório-motor e pré-operatório. O sensório-motor é caracterizado pelos exercícios reflexivos, os primeiros hábitos, a coordenação entre visão e apreensão e a busca de objetos desaparecidos. O pré-operatório é marcado pela função simbólica e pelas organizações representativas. Para que a criança faça o uso do signo linguístico, é necessário que ela aprenda que as coisas existem mesmo que não estejam no seu campo de visão. Pode parecer banal para nós adultos, mas não é. Quando a mãe brinca de se esconder e aparecer para uma criança pequenina, a criança chora. É que a criança não consegue se separar do mundo. Ela e o mundo são um todo indissociável. É essa a noção básica por trás do egocentrismo. Se a mãe desaparecer de seu campo de visão, ela deixa de existir. Assim, um dos requisitos para adquirir a linguagem é a permanência do objeto. Um objeto existe mesmo que não seja visto. Afinal, muitas vezes usamos uma palavra para falarmos do que não está no nosso campo de visão. O segundo pré-requisito para a aquisição da linguagem é a representação. O caráter representativo e arbitrário do signo. Por exemplo, quando a criança no almoço brinca com uma batata com palitos de dente espetados, fingindo ser esta uma vaca, ela está representando. No final do período sensório-motor, início do pré-operatório, encontra-se então a função simbólica ou semiótica. A linguagem não será a única forma de simbolizar. As crianças usam também da imitação diferida. A imitação afasta-se do contexto do momento em que a ação que está sendo emitida ocorre. O jogo simbólico, o desenho, as imagens mentais fazem parte desse momento. Um dos aspectos linguísticos que mais chamou a atenção de Piaget foi o discurso egocêntrico. Para ele, as conversações das crianças são egocêntricas ou centralizadas.
Caracteriza-se como egocêntrica a fala da criança consigo mesma. Não há intenção de se comunicar, não há preocupação com o interlocutor, nem se há um interlocutor. Não tem ela nenhuma função social. Segundo Piaget, a maior parte dos discursos de crianças em idade pré-escolar é egocêntrico. Por volta dos 7 anos, esse discurso tende a diminuir, até desaparecer, enquanto o discurso socializado ganha espaço. São muitos os estudos sobre a aquisição da linguagem numa abordagem cognitivista. Uma questão deve ser colocada a todos: a noção de estágio. O estágio é geral, invariável e cumulativo. Isso significa que todas as crianças deveriam passar pelos mesmos processos e na mesma ordem durante a aquisição da linguagem. No entanto, não é isso que se encontra. Mesmo estudos que assumem estágios falam de variações no processo de aquisição ou de como crianças não passam por determinados estágios. O interacionismo. Vygotsky, ele também defende que o desenvolvimento da fala segue as mesmas leis, o mesmo desenvolvimento que outras operações mentais. O autor, no entanto, ele chama a atenção para a função social da fala, e daí a importância do outro, do interlocutor, no desenvolvimento da linguagem. Os estudos de base interacionista apontam para o papel do adulto como quem cria a intenção comunicativa, como o facilitador do processo de aquisição. Assim como Piaget, Vygotsky estava interessado na relação entre a língua e o pensamento. O autor propõe 4 estágios no desenvolvimento das operações mentais. Aí incluídas as operações responsáveis também pelo desenvolvimento da fala. Natural ou primitivo, que corresponde à fala pré-intelectual e ao pensamento pré-verbal. Psicologia ingênua, a criança experimenta as propriedades físicas tanto de seu corpo quanto dos objetos e aplica essas experiências no uso de instrumentos, na inteligência prática, né? Os signos exteriores, que são as operações externas, sendo usadas para auxiliar as operações internas. Nesse estágio ocorre a fala egocêntrica. O crescimento interior, em que as operações externas se interiorizam. No que se refere à linguagem, Vygotsky aponta inicialmente para uma dissociação entre fala e pensamento. Segundo o autor, fala e pensamento têm raízes genéticas diferentes. Existe uma fase pré-verbal do pensamento, relacionada à inteligência prática, e uma fase pré-intelectual da fala. Segundo o autor, o balbucio e o choro, por sua função social, seriam exemplos de fala sem pensamento. Por volta dos 2 anos, fala e pensamento se unem e dão início ao comportamento verbal. A fala passa então a servir ao intelecto e os pensamentos podem ser verbalizados. São características dessa nova fase a curiosidade da criança pelas palavras e a ampliação do vocabulário. Outro aspecto importante dos estudos de Vygotsky está relacionado ao uso da palavra. Segundo o autor, para a criança, a palavra é parte integrante do objeto. Seus experimentos mostram que as crianças tentam explicar os nomes dos objetos por seus atributos e trocar o nome significa trocar as características dos objetos. Um de seus exemplos é o que segue. Foi dito para uma criança que um cão seria chamado de vaca durante uma brincadeira. O experimentador então pergunta para a criança se uma vaca tem chifres e a criança responde que sim. O experimentador lembra-lhe então que a vaca é na realidade um cão e pergunta se o cão tem chifres. A criança responde, é claro, se é uma vaca, se é chamado de vaca, então tem chifres. Esse cão tem de ter chifres pequenos. Vygotsky defende no início, então, que existe apenas a função nominativa como uma referência objetiva. Posteriormente, desenvolve-se a significação independente da nomeação e o significado independente da referência. Por fim, é importante ressaltar que a fala egocêntrica para Vygotsky tem características e motivações diferentes do que para Piaget. Como vimos, segundo Piaget, a fala egocêntrica não tem função no pensamento e desaparece quando a criança se socializa. Para Vygotsky, a fala egocêntrica é um instrumento de que a criança faz uso para buscar e planejar a solução de um problema e tende a ser interiorizada. Essa fala é característica do 3º estágio, signos externos.
em que a criança usa os dedos para contar, é um exemplo. A fala egocêntrica também funciona como um auxiliar externo para a criança, para que ela solucione tarefas e serve para ajudar a criança a superar dificuldades. De modo a provar sua hipótese, Vygotsky e sua equipe fizeram com crianças pequenas testes que exigem reflexão. Um dos testes consistia em dar como tarefa para a criança desenhar, mas não lhe fornecer o lápis que necessitaria. Observou-se que as crianças tentavam dominar a situação, falando para si próprias: onde está o lápis? Preciso de lápis azul. Deixa lá. Vou desenhar com um lápis vermelho e molho na água. Ficará mais escuro e parecerá azul. À medida que a criança cresce, esse discurso tende a internalizar-se. As mesmas críticas em relação à generalização de estágios aplicam-se aos estudos interacionistas, ou seja, estes também propõem um caráter geral e invariável para os estágios propostos, o que não se confirma nos dedos. Para as propostas construtivistas, fica ainda a questão de responder como a criança passa de categorias cognitivas para categorias puramente linguísticas no processo de aquisição da linguagem. Conclusão. A aquisição da linguagem é fascinante. Observar como, num período tão curto, a criança passa a dominar uma língua é instigante, desafiador. São muitos os aspectos relacionados a essa aquisição. Como esse processo ocorre tão rapidamente? Há um período crítico, uma idade máxima para a aquisição? Qual a relação entre a produção e a percepção da linguagem? Existe algum componente da linguagem, fonologia, morfologia, sintaxe, que é adquirido antes do que o outro? Ou algum componente da linguagem serve para a criança apoiar-se enquanto adquire outros componentes? Qual a relação entre a aquisição normal e a aquisição por crianças com algum tipo de desvio? Infelizmente, não foi possível tratarmos de todos esses aspectos, de modo a mostrar o caráter não aleatório e não caótico da aquisição. Foi apresentado um panorama das principais correntes teóricas que tentam explicar o processo de aquisição da linguagem. Algumas parecem melhores para explicar alguns processos linguísticos, mas não oferecem boas explicações para outros processos. Todas têm aspectos positivos e esclarecedores, mas quando confrontadas com os dados de uma criança, ainda tem muitas questões por explicar. As referências serão passadas para vocês e vocês poderão tirar qualquer dúvida que tiverem nos nossos fóruns no AVA. Muito obrigada.